Salve, minha gente! Sejam bem-vindos! Eu sou o Eric Camacho e você está no Bíblia para Preguiçosos. Neste vídeo, nós faremos a leitura do Evangelho segundo São Lucas. Se você está comigo, por favor, deixe o seu like, assista ao vídeo até o final e faça aí o seu comentário, além de clicar em inscrever-se. Vamos lá ao capítulo 7. A fé não tem fronteiras. Depois que terminou de falar todas essas palavras ao povo que o escutava, Jesus entrou na cidade de Cafarnaum. Havia aí um oficial romano que tinha um empregado, a quem estimava muito. O empregado estava doente, a ponto de morrer. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedir a Jesus que fosse salvar o empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno de que entres em minha casa, nem sequer me atrevi a ir pessoalmente ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também estou sob a autoridade de oficiais superiores e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem, e ao meu empregado faça isso, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu declaro a vocês que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Deus visitou o seu povo. Em seguida, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Com ele iam os discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto para enterrar. Era filho único e a sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor teve compaixão dela e lhe disse: Não chore. Depois se aproximou, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu lhe ordeno, levante-se. O morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato se espalhou pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Jesus é o Messias esperado? Os discípulos de João o puseram a par de todas essas coisas. Então João chamou 2 de seus discípulos e os mandou perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram a Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou muitas de suas doenças, males e espíritos impuros, e fez muitos cegos recuperar a vista. Depois respondeu: Voltem e contem a João que vocês viram e ouviram. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa notícia é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. A missão de João Batista. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, o que é que vocês foram ver? Um profeta? Eu lhes garanto que sim, alguém que é muito mais do que um profeta. É de João que a Escritura afirma: Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar teu caminho diante de ti. Eu digo a vocês, entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é o maior do que ele.
Todo o povo e até mesmo os cobradores de impostos deram ouvidos à pregação de João. Reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos os projetos de Deus. Os filhos da sabedoria. Com quem eu vou comparar os homens desta geração? Com quem se parecem eles? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta, e vocês não dançaram. Cantamos música triste, e vocês não choraram. Pois veio João Batista que não comia nem bebia, e vocês disseram: ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e vocês dizem: ele é um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. O perdão gera o amor. Certo fariseu convidou Jesus para uma refeição em casa. Jesus entrou na casa do fariseu e se pôs à mesa. Apareceu então certa mulher conhecida na cidade como pecadora. Ela, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um frasco de alabastro com perfume. A mulher se colocou por trás, chorando aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés. Em seguida, os enxugava com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado Jesus ficou pensando: se esse homem fosse mesmo um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, porque ela é pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para dizer a você. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro lhe devia 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou aos 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele a quem ele perdoou mais. Jesus lhe disse: você julgou certo. Então Jesus voltou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo esta mulher? Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me deu o beijo de saudação. Ela, porém, desde que eu entrei, não parou de beijar meus pés. Você não derramou óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão eu declaro a você: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Aquele a quem foi perdoado pouco demonstra pouco amor. E Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: sua fé salvou você. Vá em paz. E aqui, capítulo 8. As mulheres servem a Jesus. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Uma colheita custosa. Ajuntou-se uma grande multidão e de todas as cidades as pessoas iam até Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os passarinhos foram e comeram tudo. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos brotaram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O mistério da missão de Jesus. Os discípulos perguntaram a Jesus o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros ele vem por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. Compreender a palavra nos conflitos.
A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem nem se salvem. Os que caíram sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolheram com alegria a palavra. Mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. O que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem, mas continuando a caminhar se afogam nas preocupações, na riqueza e nos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo de coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Ouvir e agir. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ele a coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. De fato, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestem atenção como vocês ouvem. Para quem tem alguma coisa será dado ainda mais, para aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. A verdadeira família de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus se aproximaram, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Jesus é o Senhor da história. Certo dia, Jesus entrou numa barca com seus discípulos e disse: Vamos para o outro lado do lago. E partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Nisso, um vento forte atingiu o lago. A barca se enchia de água e eles corriam perigo. Os discípulos se aproximaram e acordaram Jesus, dizendo: Mestre, mestre, estamos morrendo. Então Jesus se levantou e ameaçou o vento e o furor das águas. Estes pararam e a calma voltou. Jesus disse aos discípulos: Onde está a fé que vocês têm? Tomados de medo, eles ficaram admirados e diziam entre si: Quem é esse homem que dá ordens até para os ventos e a água e eles lhe obedecem? Jesus desaliena os homens. Jesus e os discípulos desembarcaram na região dos Gerazenos, que está diante da Galileia. Ao descer à terra, um homem da cidade foi ao encontro de Jesus. Ele era possuído por demônios e há muito tempo não se vestia, nem morava em casa, mas nos túmulos. Vendo Jesus, o homem começou a gritar. Caiu aos pés dele e falou com voz forte: Que há entre mim e ti, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te peço, não me atormentes. O homem falou assim porque Jesus tinha mandado que o espírito impuro saísse dele. De fato, muitas vezes o espírito tinha tomado posse dele. Para protegê-lo, o prendiam com correntes e algemas. Ele, porém, arrebentava as correntes e o demônio o levava para lugares desertos. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Meu nome é Legião, pois muitos demônios tinham entrado nele. Os demônios pediam que Jesus não os mandasse para o abismo. Havia aí perto uma numerosa manada de porcos pastando na montanha. Os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e Jesus deixou. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e a manada atirou-se monte abaixo para dentro do lago, onde se afogou. Vendo o que havia acontecido, os homens que cuidavam dos porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Foram até Jesus e encontraram um homem de quem os demônios tinham saído, sentado aos pés de Jesus, estava vestido e no seu perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato anunciaram a eles como o endemoninhado tinha sido salvo. E todo o povo da região dos Gerazenos pediu que Jesus fosse embora, para longe deles, porque estavam tomados de grande medo. Jesus entrou na barca e foi embora. O homem de quem os demônios tinham saído pedia para ficar com Jesus, mas Jesus o despediu, dizendo: Volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. E ele foi embora,
proclamando pela cidade inteira tudo o que Jesus havia feito em seu favor. Restaurar os homens na vida total. Ao voltar, Jesus foi recebido pela multidão, pois todos o esperavam. Nesse momento chegou um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga do lugar. Caiu aos pés de Jesus e pediu com insistência que Jesus fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha única de 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Em certo momento chegou uma mulher, sofrendo de hemorragia há 12 anos, e ninguém tinha conseguido curá-la. Ela foi por trás e tocou na barra da roupa de Jesus. No mesmo instante, a hemorragia parou. Então Jesus perguntou: quem foi que tocou em mim? Todos negaram e Pedro disse: Mestre, as multidões te cercam e te apertam. Então Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que uma força saiu de mim. A mulher, vendo que tinha sido descoberta, foi tremendo e caiu aos pés de Jesus. Contou diante de todos o motivo por que ela havia tocado em Jesus e como tinha sido curada no mesmo instante. Jesus disse à mulher: minha filha, sua fé curou você. Vá em paz. Jesus ainda estava falando quando um mensageiro da casa do chefe da sinagoga chegou dizendo: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, apenas tenha fé e ela será salva. Quando chegou à casa, Jesus não deixou ninguém entrar com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, junto com o pai e a mãe da menina. Todos choravam e batiam no peito por causa dela. Jesus disse: não chorem. Ela não morreu, está apenas dormindo. Os presentes começaram a zombar de Jesus, pois sabiam que a menina já estava morta. No entanto, Jesus tomou a menina pela mão e a chamou, dizendo: menina, levante-se. A menina voltou a respirar, levantou-se no mesmo instante e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram muito admirados, e Jesus lhes ordenou que não dissessem nada a ninguém sobre o que havia acontecido. Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e a gente se vê no vídeo de amanhã. Por favor, faça também o seu comentário. Um grande abraço e tchau!